Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar trazendo a mensagem do Senhor. Sabemos que é um cargo de responsabilidade e antes de nós lermos a palavra de Deus e trazer sobre um assunto muito importante, é um assunto que o Senhor vai renovando a cada dia, é com certeza atual, a respeito do cuidado do bom pastor, que ele é sacrificial. Gostaria de orar com vocês, para nós apresentarmos a Deus este momento, esse período em que nós estivermos aqui, que o Senhor possa derramar dos altos céus as suas bênçãos sobre nós e abrir o nosso entendimento para a verdade que Ele quer mostrar aqui para todos nós que estamos ouvindo, que estamos aprendendo e que estamos recebendo deste alimento maravilhoso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em tua presença e também, Senhor, por receber da tua parte o nosso alimento. Pai querido, nós pedimos a ti que o Senhor possa nos edificar em Cristo Jesus, que a tua mensagem possa trazer renovo, possa trazer, meu Deus, consolo, possa, meu Deus, trazer também muitas bênçãos dos céus à vida de todos aqueles que estão ouvindo, da vida, meu Pai, daqueles que necessitam, meu Deus, de Cristo, que entenderam isso, que creem, que foram tocados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, com alegria nós nos pomos diante de Ti e com reverência e com temor nós nos achegamos perante o Teu trono da graça neste momento, a fim de ouvir, a fim de ter acesso à melhor parte que o Senhor tem reservado a nós. Por isso, Pai querido, que o Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então à mensagem. Bom, o título da nossa mensagem de hoje é O Cuidado do Bom Pastor é Sacrificial. Nós vamos estar meditando no livro de João, capítulo 10. Vou frisar apenas uma parte do versículo 3, a parte B, que está escrito assim: Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ouvinte, é de imenso valor possuir uma identidade. Chegar em um ambiente e ser reconhecido é privilégio. Ao contrário de um desconhecido, ao qual reserva mistérios, alguém familiar pode produzir confiança. O que dizer do bom pastor que conhece todas as suas ovelhas e por elas dá a vida? Como expressar a atitude dessas pequenas quando ouvem a voz do pastor? Veremos alguns conhecimentos gerais a respeito do cuidado com as ovelhas, características e como isso é aplicado pela mensagem do Senhor. Então, conferindo o dicionário bíblico, eu procurei saber a respeito da palavra pastor e realmente é no termo comum o seu significado. Ele se refere a pessoas envolvidas no cuidado das ovelhas, especialmente a palavra bíblica para pastor. Pela história, entendemos que o cuidar de rebanhos é algo antigo e teve o seu surgimento na Idade do Bronze. A função de um pastor de ovelhas é, primeiro, domesticar, educá-las em rebanho. Segundo, alimentar, sempre com um pasto bom, verdejante. E claro, com águas também boas, puras, cristalinas, que sejam calmas. Terceiro, guardar. A função de um pastor também é guardar as suas ovelhas, seja no aprisco durante a noite, seja protegendo de animais ferozes com algumas ferramentas, funda, cajado, bordão, com também alguns cães treinados
E também outra função muito importante de um pastor, medicar o seu rebanho com óleo. O óleo, ele possui três funções muito específicas no cuidado do rebanho. Ele tanto repele os insetos, como evita os conflitos das próprias ovelhas e também pode curar machucados. Explicando um pouco mais a respeito disso, um pastor de ovelhas, ele disse que em determinadas épocas do ano, moscas e mosquitos e outros insetos acabam atacando rebanhos. Piolhos e carrapatos também possibilitam doenças nesses animais. Quando moscas conseguem entrar nos ouvidos, nariz, provocam irritação e até a morte, porque acabam se instalando nos cérebros e se alimentam disso. As ovelhas contaminadas, num ato de desespero, se chocam com as cabeças contra as rochas, a fim de lhes pararem a dor. Fazem isso até o ponto de quebrar o crânio, e então vem a morte. Por isso, o trabalho criterioso do pastor consiste em aplicar mistura de azeite na cabeça das ovelhas, em sua lã, especialmente ao redor de seu nariz, olhos e ouvidos. Cuidar envolve também a correção com cajado, se necessário, também até a quebra de uma ou mais patas. Geralmente, quando uma ovelha ela não ouve a voz do pastor e ela tem a tendência de sair, de se perder do rebanho, o pastor, ele primeiramente, com cuidado, pega o seu cajado, dá uns toques na ovelha para a ovelha voltar a seguir o rebanho. Caso isso não aconteça, então é necessário quebrar a pata. Mesmo a ovelha mancando, ela vai seguindo o rebanho, vai seguindo a voz do pastor. Caso isso não aconteça, é necessário quebrar outra patinha. E então o pastor, com todo cuidado, com todo amor, pega aquela ovelha em seus braços, vai conversando até ela se acostumar com a voz, com o comando. O pastor ele faz isso porque ele ama a sua ovelhinha. Se ele deixar ela vagar, perdida, animais ferozes vêm e atacam e comem. Então por isso que é necessário esse cuidado, para torná-la obediente e atenciosa. Bom, e agora nós veremos como que se comportam as ovelhas. Primeiramente, elas são sensíveis. Elas são sensíveis ao clima, precisam ser tosadas no início do verão. E isso é fundamental para que possa manter a temperatura delas e a boa saúde também. Elas são sensíveis ao ambiente, elas ficam atentas ao que acontece à sua volta. Segundo, elas são também inteligentes, sabem diferenciar a voz do seu pastor e não seguem estranhos. Também conseguem enxergar diferentes expressões na face de outros integrantes do rebanho. Comem apenas em sua própria manjedoura e morrem se não são alimentadas. Gritam quando não está presente o pastor, atraindo a atenção de lobos e predadores. Elas também são muito dóceis, mesmo quando percebem que serão abatidas. E falando de uma forma geral, produzem lã, leite e carne. Bom, e nós vimos aqui as características tanto do pastor quanto das ovelhas. Nós vemos o cuidado do pastor com relação ao manejo deste rebanho. Também vimos que a ovelha produz frutos, né? Produz aí resultados, produz coisas essenciais à vida da própria pessoa, do próprio pastor, daqueles que estão à sua volta. Bom, voltando agora ao texto de João, capítulo 10, ficou mais fácil para nós entendermos a mensagem quando o Senhor ele afirma que Ele é o bom pastor. Esse capítulo de João 10, ele pode ser até um paralelo com os Salmos 23 e também comparado
a este salmo. Porque tanto no Salmo 23, o salmista ele vai dizer que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele também vai afirmar que o pastor conduz ele às águas tranquilas, em pastos verdejantes. E neste mesmo capítulo de João 10, o Senhor, ele falando dessa forma, ele também mostra o seu cuidado para com os seus. Ele diz que ele é o próprio aprisco das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor que chama as ovelhas para fora e as conduz em segurança. Bom, essa mensagem de Cristo, quando ele pregou em sua época, não era de todo nova aos ouvintes. No passado, diversos profetas do Senhor foram impelidos pelo Espírito Santo sobre a questão de Deus ser o pastor de Israel. Quem disse isso foram os salmistas, os profetas Isaías e Jeremias. Também falando a respeito de pastor e agora de forma geral, diversos profetas falaram que também teve na história falsos pastores. Os profetas Jeremias e Zacarias, por exemplo, relataram isso. E por conta da má conduta destes pastores, Deus levantaria um pastor que apacentaria o seu povo. E essa profecia cumpriu-se em Jesus, o Messias, que veio da descendência de Davi. Nós podemos ver uma dessas profecias no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Sabemos que Jesus, ele veio da descendência de Davi. E aqui se cumpre claramente mais uma profecia referente ao Messias que viria. Há um encorajamento da parte do Senhor quanto à sua igreja, que se formaria neste contexto de João, proferido pelo Mestre. Pertencer ao rebanho verdadeiro significa possuir a vida eterna. Agora, voltando ao contexto histórico, ao que estava ocorrendo quando Jesus trouxe essa mensagem. Jesus estava em Jerusalém e ele havia curado um cego de nascença. Nós veremos em alguns versículos essa questão. Em João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E agora, indo lá para o versículo 6, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que maravilhoso isso! Ali estava uma pessoa cega de nascença. Um milagre que até então nunca havia acontecido dessa forma. E Jesus cura aquele rapaz, aquele homem. E quando o Senhor cura, muitos o reconhecem e falam: mas escuta, aquele não era o cego que mendigava? E ele mesmo falava: sim, sou eu. Levaram o homem até os fariseus para que pudessem ver se realmente havia tido essa cura, para averiguarem. E perguntaram: mas como que ele lhes abriu os olhos? E muitos também diziam: este homem é um pecador, está fazendo isso num dia de sábado. E aí aquele homem, ele fala: olha, eu era cego, mas um homem chamado Jesus, ele me curou. Este mesmo homem que foi curado deu testemunho de que o Senhor, ele era um profeta. Mesmo assim, os fariseus, não concordando, não aceitando, chamou os pais daquele homem e falou: escuta, este é o seu filho, esse é o filho de vocês que estava cego? E eles falaram: sim, esse é o nosso filho que estava cego. Mas quanto ao que aconteceu, nós não sabemos, pergunte a ele. Ele tem idade suficiente para responder.
Os pais ficaram com medo porque todas as pessoas receberam uma alerta dos fariseus, aqueles que confessassem que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus, seriam expulsos da sinagoga. Então, com medo, eles não falaram claramente que tinha sido o Senhor. Chamaram aquele homem de novo para perguntar, e aquele homem, mais uma vez, falou que foi Jesus que havia curado ele, e que se ele não fosse de Deus, Deus não ouviria o Senhor, Jesus. Logo após isso, aquele homem é expulso da sinagoga. Então vemos que ele foi rejeitado tanto pelos fariseus, até mesmo pela sua própria família. E Jesus o encontrou e se revelou a ele. Aquele homem, quando conheceu Jesus, quando viu o Mestre que o havia curado, ele confessou que cria nele e, prostrando, o adorou. E após toda essa história, Jesus fala que veio para trazer vista aos que não viam e tirar a visão daqueles que diziam que viam. Por isso que já entra nessa passagem de João 10, porque Jesus está direcionando essa mensagem aos fariseus e àquele próprio homem também. Bom, é feliz uma citação de Moody ao dizer que os fariseus, agindo como mercenários, não se preocupavam realmente com as ovelhas, como se evidencia através de sua atitude em relação ao homem cego. Quando este foi expulso, Jesus se aproximou e o acolheu no seu aprisco. Glorioso isso. Bom, os crentes são chamados de ovelhas por, primeiro, saber que dependem de Deus. Segundo, mesmo redimidos, são impotentes com relação às questões da vida que englobam a eternidade e até terrenas. Terceiro, aprendem valores do reino e são mansas, simples, pacientes, inocentes para o mal. Quarto, seguem o pastor de suas almas. Mesmo em meio a este ambiente glorioso, é notável a ilustração de Cristo quanto aos falsos pastores tentando conduzir as ovelhas. Clara afirmação contra os fariseus, saduceus e outros mestres da lei que haviam rejeitado o Senhor. Os que não entram pela porta do aprisco, mas sobem por um outro lugar. Estes são ladrões e assaltantes, querendo enganar e destruir. Quantos desses existem, tentando aprisionar com ensinamentos sagazes, utilizando artimanhas para sufocar aqueles que estão sob suas lideranças? Aplicam doutrinas de homens tentando perverter o bom caminho. Sim, sempre estiveram entre nós, mas não pertencem a Cristo e nem têm a sua aprovação. A respeito deles, o apóstolo Judas diz: são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Contudo, aos que pertencem a Jesus, tal como este homem que foi curado, estes ouvem a sua voz, a voz de Cristo, e não seguem os perversos citados acima. O pastor dessa genealogia de João não é um exemplo, ele é o exemplo. Suas atitudes e intenções são demonstradas de tal forma que desperta a atenção de quem ouve tal mensagem. Sim, seu cuidado é sacrificial. E agora nós veremos como que era o aprisco nos tempos de Jesus. O aprisco era um abrigo. Ele tinha a função de proteger as ovelhas durante a noite dos ataques de lobos e hienas.
Existiam dois tipos de aprisco na Judéia nos tempos de Jesus. O primeiro era utilizado durante o inverno. Esse era bem grande, diversos pastores guardavam suas ovelhas ali, que tinha uma porta reforçada que ficava trancada. Quem guardava este aprisco era o porteiro. Pela manhã, o porteiro abria a porta ao pastor, que chamava suas ovelhas para levá-las a um bom pasto e às águas tranquilas. E nós também entendemos que havia o segundo aprisco, que era utilizado no verão. O pastor juntava o seu rebanho neste pequeno aprisco de pedras. Este ambiente possuía uma pequena abertura por onde as ovelhas entravam e saíam, e o pastor era a própria porta. Então, de um modo ilustrativo, Deus, em sua bondade, assim protege os seus. O salmista Davi disse em certa ocasião: "Em paz me deito e adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Quando o sol reluz, o bom pastor chama suas ovelhas para fora. O porteiro abre a porta para ele. O rebanho bendito de Deus segue sob a direção de Cristo. Tal como aquele homem, outrora cego, expulso da sinagoga de sua família, mas atraído pela voz do Espírito de Cristo, nós também somos chamados para fora, formando a igreja. Mesmo em épocas turbulentas, onde encontramos engano, maldade, esperteza dos homens, os que pertencem ao Senhor jamais serão enganados. Estes têm o Espírito Divino, que lhes faz recordar as palavras de Cristo. Estes têm foco, têm direção divina. O mestre, quando ele falou essa parábola, não compreenderam. O Senhor Jesus utilizava muitas parábolas e apenas compreendiam os seus discípulos. A eles o conhecimento de Deus fora-lhes dado, porque eles tinham sede de Deus. Foram escolhidos pelo Senhor, contrastando os fariseus e mestres da lei que sempre ouviam o Senhor de mau grado. Assim, não podiam ver, nem ouvir, nem compreender e converter. Desde o início não pertenciam ao reino de Deus. Mesmo assim, Cristo continua explicando sobre sua natureza divina de forma figurada. Ele disse aos que o ouviam: "Eu sou a porta das ovelhas." Quando o Senhor ele fala "eu sou", aqui ele está se referindo ao mesmo nome que foi revelado para Moisés, que o Senhor lhe apareceu, o chamando para ser o libertador de Israel, que estava escravizado por muitos anos no Egito. Essa expressão "eu sou" significa eternidade. É uma expressão do Deus eterno. Jesus, ao revelar-se como "eu sou", ele está mostrando que ele é Deus. Ele está mostrando de que ele se revelou no passado e agora, visivelmente, de forma corpórea, está ali entre os homens. Ele é a única salvação. Não há salvação fora dele. Cristo, ele continua o seu discurso neste capítulo, dizendo que os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. Aqui o nosso Senhor não está se referindo aos profetas de Deus, aos homens que surgiram no passado, mas sim mostrando para aqueles que se diziam porta-vozes do céu, corrompiam com seus ensinamentos, frustrando o Senhor com falsos ensinos, com ensinos de homens, a fim de tomarem vantagem. Sim, estes estavam sob condenação divina. E logo em seguida, Jesus Cristo reforça a expressão de que ele é a porta. Ei, por qual porta nós temos entrado?
Nós temos encontrado a porta estreita, apertada, mas que conduz à salvação? Ou temos ido pela porta aberta e larga, mas que conduz à perdição? Será que temos vagado com rumo ou sem direção e sem o pastor? Essa mensagem traz essa reflexão para nós e mexe com o nosso íntimo. Porém, Cristo deixa uma promessa para nós, para aqueles que creem nele. Ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Glória a Deus. Cristo, ele não nos aprisiona. Nós vemos que entramos e saímos deste aprisco sob o cuidado dele. E assim somos alimentados e guardados. Somente no Senhor podemos encontrar segurança. O mundo não pode oferecer a nós tal bênção. A paz e firmeza na fé de que estamos sendo guardados pelo bom pastor vem apenas dele. Sim, o seu cuidado é sacrificial. Para todas as pessoas, existem apenas dois caminhos. Um conduz à salvação e o outro à perdição. Não existem atalhos para Deus. Cristo é a porta para o lar celestial. Há um contraste entre o pastor de nossas almas com os falsos pastores. Enquanto estes últimos têm sempre a intenção de trazer perda, morte e destruição, especialmente na área espiritual, Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Isaías profetizou a respeito do Salvador, dizendo: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Sim, Jesus carregou nossos pecados e iniquidades. O Santo tornou-se maldição por amor a nós. Morreu crucificado para que tivéssemos vida em abundância. Com sua morte, ele nos atraiu a Deus. O seu sacrifício foi substitutivo. E pegando uma citação aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: ele morreu em lugar das ovelhas. Ele pagou sua dívida. Não morreu para abrandar o coração de Deus, mas como expressão do amor de Deus. Não foi a cruz que inundou o coração de Deus pelas ovelhas, mas foi o coração inundado de amor pelas ovelhas que providenciou a cruz. A cruz é o maior arauto do amor de Deus. Jesus Cristo, ele disse também mais à frente: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, abriu-se essa porta da salvação que antes não estava acessível. Sim, Cristo nos atraiu. O objetivo divino cumpriu-se em Jesus. Ele deu a vida eterna e nos justificou. Por seu sacrifício, ele nos tornou separados para Deus. Antes estávamos separados para o mundo. Antes éramos filhos da ira. Mas agora Cristo assumiu o nosso lugar como bom pastor, como o Cordeiro Imaculado de Deus, dando a sua vida por nós. Jesus Cristo também afirmou que os falsos pastores não dão a vida pelas ovelhas. São gananciosos, amam o prestígio, dinheiro, bens. Nós conseguimos enxergar claramente o cumprimento dessa mensagem em nossos dias. Enquanto muitos pensam apenas em receber coisas passageiras, Cristo oferece de graça a redenção eterna. Ó ovelha perdida, o bom pastor vai ao teu encontro. O Senhor chama cada ovelha pelo nome.
Mesmo a população terrena ultrapassando 7 bilhões de habitantes, Deus vê e conhece os que lhe pertencem. O Senhor não nos chama mais apenas de servos, mas agora Ele nos chama de amigos. A respeito de suas ovelhas, temos clara convicção do cuidado divino. Jesus Cristo disse em certa ocasião: contudo alegrem-se, porque seus nomes estão escritos nos céus. Na presente era, o Evangelho é anunciado, e desde os tempos apostólicos, um grande número de pessoas tem sido atraído a Cristo pela pregação desta mensagem. Então, desde lá até aqui, tem sido anunciado a respeito da vida do Salvador. A admissão dos gentios sempre fez parte dos propósitos eternos de Deus. Por isso, o Senhor disse, no versículo 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O ungido de Deus, o protetor do rebanho, não foi morto pelos planos humanos. Ele deu sua vida para resgatar muitos. Somente aqueles que pertencem ao Senhor ouvem a sua voz e lhe seguem. Não existe livre-arbítrio no que concerne à salvação. Não há. Mesmo a ovelha rebelde e distante de Cristo, ao ouvir a voz divina, não resistirá. Assim como Jesus chamou Lídia através da pregação do Evangelho, e esta creu. O mesmo ocorre em nossos dias. Deus se revelou através de seu Filho. Deus é aquele que abre os corações para entender, para compreender essa mensagem, para crer e ser salvo. O bom pastor, ele tem autoridade, tanto para dar a sua vida quanto para retomá-la. Ele fez isso morrendo na cruz. Ele deu a sua vida. Ele morreu em favor de nós. Ele morreu em favor dos pecadores. Mas a morte não é o fim. Moody disse em seu comentário bíblico o seguinte: com igual soberania de comando, o Filho revogaria a sentença de morte e retornaria à sua vida novamente. Ele podia confiantemente predizer a sua ressurreição. Sim, Ele é Deus. Que a gente não venha se esquecer disso. Deus pode todas as coisas. E a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque Ele é santo. Querido ouvinte, mediante um cuidado tão especial e íntimo do bom pastor, resta-nos apenas uma coisa: crer nele e andar em seus caminhos. Que o Senhor Jesus, o nosso grande pastor, o pastor que tem o seu cuidado sacrificial, que Ele guarde os nossos corações e nossas mentes nele. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por enviar Jesus Cristo ao mundo, a fim, meu Deus, de cumprir sua missão. Não apenas de dar, meu Deus, a sua vida em favor de nós, mas também, meu Deus, para nos tornar justificados, para nos tornar santos perante o Senhor nosso Deus. Queremos aqui, ao fim dessa mensagem, te agradecer por ter aberto os nossos olhos, por ter, meu Deus, aberto os nossos ouvidos para entender tal mensagem gloriosa. Assim como aquele homem que foi rejeitado, até pela sua própria família, pelos seus amigos, meu Deus, pelos fariseus. Meu Deus, assim também o Senhor o chamou, o Senhor o atraiu, o Senhor, meu Deus, fez dele uma ovelhinha do seu rebanho, uma pessoa a ser cuidada, uma pessoa a viver de forma gloriosa a vida eterna.
o reino de Deus. Senhor, sabemos que a nossa vida aqui é apenas temporária. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos alimenta com a sua palavra. É o Senhor quem nos corrige. É o Senhor quem nos conforta. É apenas o Senhor que traz essa paz que o mundo não pode dar, e significado e esperança. Meu Deus, nós cremos que mesmo que nós morramos aqui, mesmo que nós venhamos a falecer, a morte não é o fim. O Senhor Jesus ressuscitou e Ele também prometeu que aqueles que creem no Senhor, ainda que morram, ressuscitarão. Aqueles que creem no Senhor, ainda que estejam mortos, viverão. E então, na ressurreição que virá, no último dia, Senhor, não sofreremos mais pelo poder da morte. Não sofreremos mais pelo poder do pecado ou da iniquidade, que tão de perto nos rodeia e tenta nos atacar, tenta nos oprimir e nos sufocar. Senhor, nós te agradecemos porque não merecíamos e também porque não merecemos, mas a tua graça soberana nos alcança, nos faz, meu Deus, assentar com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor nos chama pelo nome. Pai, muito obrigado por nós recebermos essa mensagem e por descansar em teu cuidado. Em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, esta é a mensagem de hoje. Nós cremos que o Senhor ele fala conosco de forma muito rica e especial em sua palavra. Você que quer ter mais acessos, pode estar visitando a página da Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos, que foi aqui a pedido do nosso pastor Raimundo, para trazer essa mensagem. Muito obrigado, pastor, pela confiança. E vocês podem ter acesso a todas as informações, a todas as pregações que tem a respeito, tanto do ministério, quanto também a respeito da palavra de Deus. Geralmente, os cultos ministrados são dia de quarta e domingo, publicados na página da Igreja Batista. Então deixe esse convite, caso você não tenha nenhum ministério e queira assim estar participando, queira estar recebendo essa mensagem, e também faça o convite, assim que passar essa época de turbulência do tal do coronavírus, fazer visita, frequentar e tornar-se um membro também, que nós viemos pertencer ao corpo de Cristo. Graça e paz a todos, até mais.